dizer a todos os presentes na sala que evitem os comentários pelo chat, porque isso aparece ao vivo na transmissão, por favor. Já estamos ao vivo? Obrigada, então, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nesse momento de tarde e noite, nós iremos iniciar as atividades de um acordo de cooperação interinstitucional envolvendo o Instituto de Ciências Jurídicas e o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Agradeço muito a presença do professor João Pedroso, foi meu supervisor de pós-doutorado no SES. O SES é para mim uma casa, eu volto lá sempre a cada período, parece Copa, né? Mais ou menos há 4, 5 anos eu vou para o SES, isso é muito interessante. É a nossa relação do PPGD, da UFPA, que é o programa mais antigo que nós temos, e é o único programa que tem doutorado em toda a região norte do país, né? É um programa do qual eu sempre digo isso, da qual eu sou formada, sou filha desse programa, sou professora desse programa, tenho muito orgulho de carregá-lo comigo para onde vou. E o Centro de Estudos Sociais, que é sempre um espaço que nos acolhe com muito gosto, a todos os brasileiros e brasileiras que têm interesse em fazer estudos críticos, né? Não necessariamente no direito, mas sobre o direito, de uma perspectiva mais sociológica, né? E mais aberta a um olhar diferenciado. Gostaria de saudar todas as pessoas que nos assistem pela nossa página do Facebook, dizer que nesse momento aqui na sala nós temos a presença de alunas e alunos do PPGD, mas também do PPGDA, que é um programa que surge em 2020 a partir das muitas demandas que o nosso programa PPGD recebeu por formação profissional, sediado, portanto, também no Instituto de Ciências Jurídicas, e que hoje eu tenho o orgulho de coordenar, sendo, portanto, professora dos 2 programas, e como essa é uma atividade muito importante para nós, a gente conta com discentes dos 2 programas. Gostaria, então, de agradecer a presença de todas as pessoas, e nessa mesa de abertura, antes de passar ao professor João para que possa fazer a sua intervenção, convido o professor Saulo Matos, coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito, a fazer uma saudação inicial. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professora Andresa, por ter organizado esse evento, por também ter dado início e coordenar esse convênio muito importante para todos nós do PPGD com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Também saúdo mais uma vez o professor João Pedroso e agradeço pela presença hoje, por dar início da melhor maneira possível a esse nosso convênio com a sua palestra hoje. E também um agradecimento pela presença de todos os alunos e alunas dos 2 programas, né, do PPGD e do PPGDA, e são programas irmãos, né, e acredito que irão caminhar juntos durante toda essa etapa, e fico muito feliz aqui de estar presente nesse evento também do PPGDA. Obrigado. Obrigada, professor Saulo. Então, eu passo a palavra imediatamente ao professor João Pedroso. Gostaria de fazer uma brevíssima apresentação, né? O professor João Pedroso é jurista. Desculpe, meu computador está abrindo janelas que não era necessária. Professor Dr. João Pedroso é jurista e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e desenvolve pesquisas, então, né, na seara da justiça, mas também tem um projeto muito interessante, atual em vigor, sobre a justiça criminal e a juventude, e desenvolve aí seus estudos em múltiplas facetas de nacionalidade, no Brasil, em Portugal, né, e em Moçambique, não é, professor, se não me engano, se me lembro bem do seu extensíssimo currículo.
Então, lhe agradeço mais uma vez a presença, passo a palavra ao senhor e fico aqui na transmissão aí do seu material. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É para mim uma honra, digamos, da parte portuguesa, dar início à primeira partilha de experiências deste convênio entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Federal do Pará, entre o SES e o vosso PPGDA, e por isso diria, vamos ter aqui uma reflexão de uma das minhas áreas de trabalho, que é, como disse a professora Andresa, eu trabalho muito a área dos tribunais, da justiça, dos direitos das crianças, e foi por aí que nos conhecemos, mas também trabalho a área da proteção social e da economia social, e hoje foi por aí que optámos por esta palestra. Daí que os slides que vão ser passados, por inabilidade minha, a professora Andresa vai-me ajudar a passar os slides, porque eu não estava aqui a conseguir carregá-los de forma no Google Meet, e por isso desculpem de vez em quando pedir-lhe para ela passar o slide. Os slides ficam disponíveis para a turma, e por isso a turma pode depois por mail ou por outra via, para além das perguntas de hoje, fazer perguntas no futuro sobre eles. Eu gostaria de algumas notas prévias. Esta minha fala é uma fala de um europeu a partir da experiência portuguesa e europeia. Hoje discute-se muito, e a pandemia veio ajudar a essa discussão, outras formas alternativas de produção de economia, que haja a possibilidade, quer no espaço de Portugal, quer no espaço da União Europeia, de desenvolver formas de economia não lucrativa de mercado, formas de economia, diria, associativa, cuja vertente fundamental não seja o lucro, mas a satisfação de necessidades, e por isso temos um debate bastante rico neste momento na União Europeia, que, sabem, é composta por 27 países, da qual Portugal neste momento é presidente semestral, mas que vai acabar no fim deste mês, porque a presidência, diria, do Conselho é rotativa, apesar de haver um presidente da Comissão e um presidente formal. Por isso, contrariamente ao Brasil, que é uma federação de Estados, a União Europeia é uma figura típica, é uma união política com competências que pertencem à União e competências que pertencem aos Estados, sendo que as competências da União, diria, são ainda residuais. Mas, digamos, este debate de uma nova organização da economia, da participação dos organismos da sociedade civil e das entidades não lucrativas no desenvolvimento de formas de economia, é um debate que hoje está aberto e que tem já uma importância relevante, seja no emprego, seja no desenvolvimento de algumas áreas. A área que eu vou trabalhar convosco, as políticas de bem-estar social, em Portugal, são uma área a quase em 90% desenvolvida pela economia social. E por isso, devido à forma como o Estado se organizou em articulação com a economia social. Daí que esta primeira, e por isso é possível que eu esteja a usar conceitos que sejam diferentes daqueles que possam usar no Brasil, e por isso eu gostaria que me perguntassem depois para podermos contrapor experiências. Bem, e por isso eu vou falar nesta conferência do Estado e das funções do Estado no âmbito das políticas de bem-estar social, do cuidado, por isso da proteção às crianças, aos jovens, aos mais velhos, de proteção à família, de proteção social em sentido amplo. Nós usamos segurança social como conceito em sentido amplo, porque para nós segurança social não é só previdência. Segurança social é toda a proteção social, desde o combate às vulnerabilidades, à pobreza, à promoção dos direitos das crianças, dos idosos, a todas as formas de promoção de igualdade. E por isso eu resolvi trazer para discutir convosco de que forma é que nós podemos haver uma aliança, como é que dizer, uma relação virtuosa entre o Estado e a economia social, que também na Europa e nos Estados Unidos são denominados o terceiro setor, porque são um conjunto diferenciado de organizações que se caracterizam por não ser Estado e caracterizam-se por não ser mercado. Eu diria que as primeiras duas grandes limites é que não são Estado nem são mercado. E vou dar o exemplo, obviamente, das políticas de bem-estar social e, por isso, da proteção social em sentido amplo.
talvez ainda mais um conceito. Muitos autores brasileiros utilizam o conceito de economia solidária, que é um conceito, diria, que não é um conceito institucional português. O meu colega e amigo do SES, professor Pedro Espanha, costuma dizer que a economia social é a visão europeia, digamos, de um terceiro setor centrado em instituições, centrado em associações, em fundações, em todas as entidades do terceiro setor. É uma instituição, é uma visão mais institucional, e a economia solidária tem, digamos, é um conceito da economia social, da economia que não é de mercado, desenvolvida por coletivos informais, digamos, numa lógica mais de movimentos sociais. Esta distinção não é relevante. Eu diria que no conceito de economia social se abrange todas as vertentes de economia não de mercado, nem economia pública, no sentido de satisfação das necessidades, mas que estão relativamente formalizadas. E por isso era esta chamada de atenção: funções do Estado, economia social ou terceiro setor, dialogando com o conceito de economia solidária e, digamos, nesta lógica da visão do que se está, e por isso a minha partilha é uma partilha de experiências do que se está a fazer, do que se está a discutir em Portugal e na União Europeia. Pedi à professora Andresa. Ora bem, nós temos, a economia social tem dignidade constitucional na Constituição Portuguesa de 76, por isso tem dignidade de que a Constituição prevê, uma das poucas constituições do mundo que prevê que a economia pode ser organizada em 3 setores: o setor público, o setor de mercado ou capitalista e o setor de economia social, e por isso que não é público, nem é democrático, nem é capitalista, peço perdão, e por isso é um setor que inclusivamente a Constituição da República Portuguesa diz que deve ser privilegiada pelos governos e deve ser discriminada positivamente como forma de compensação do mercado. E por isso nós entendemos por economia social o conjunto de atividades económicas sociais, que podem ser todas livremente levadas a cabo pelas entidades referidas no artigo 4º. E vejam, eu tenho em Portugal 2 bancos da economia social, 2 bancos que não são capitalistas. O chamado Banco Montepio Geral e a chamada Caixa de Crédito Agrícola são bancos de entidades não capitalistas nem públicas. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público. E por isso diria, não há aqui nenhuma limitação de atividade económica. O que distingue a economia social das outras formas de economia é, na realidade, a sua finalidade, a sua organização, o seu modo de gestão. Por favor. Ora bem, também a Constituição da República Portuguesa, no tema que eu vos trago, diz que o Estado, no seu artigo 63, sobre segurança social e solidariedade, neste sentido amplo de proteção social, diz que o Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público, sem caráter lucrativo, com vista à persecução dos objetivos de solidariedade social. O que é que este artigo, que está constitucionalizado, levou em Portugal desde os anos 80, 90? Levou a que o Estado financia, planeia, organiza, mas muito da sua atividade de proteção social é feita através das entidades da economia social, das entidades não lucrativas, com quem o Estado criou uma rede social, criou um desenvolvimento de forma a cobrir todo o país, e por isso diria de criar uma parceria virtuosa entre o Estado e as entidades de economia social. Pedi ao próximo, por favor. Esse esquema que tem é só, digamos, para perceberem, nós estamos a falar de Estado, economia social e proteção social. Este sistema é o sistema de segurança social portuguesa e, diria, tem um sistema previdencial, como conhecem a mesma palavra brasileira, mas temos um sistema chamado Sistema de Proteção Social de Cidadania, onde constam
todas as iniciativas de proteção aos idosos, de proteção às crianças, de pré-escolar, de unidades de cuidados continuados, que têm como objetivo cobrir toda a população portuguesa. No caso português, a questão da saúde é um sistema, o Sistema Nacional de Saúde é um sistema autónomo e, por isso, embora também tem muitas entidades da economia social, que não será o objeto hoje da minha fala. Continuando, por favor. Ora bem, o que é economia social? Economia social são instituições privadas, por isso estou a utilizar um conceito de Monzón e Charp, que são colegas espanhóis que trabalham nesta matéria, são instituições privadas, não controladas pelo setor público, são entidades formais que têm existência jurídica, e por isso esta questão institucional, têm autonomia de decisão, com total capacidade para escolher e destituir os seus dirigentes, são de adesão livre, ninguém é forçado a ser seu membro. Se houver lugar à distribuição de excedentes, estes são distribuídos proporcionalmente à atividade e não ao capital. São organizações de pessoas e não de capital, e são organizações democráticas. E por isso é isso que distingue a economia social das sociedades comerciais capitalistas e, obviamente, dos entes públicos controlados pelo Estado, que desempenham as suas funções com a direção política de quem a cada ciclo político é eleito. Seguindo, por favor. Daí que nós poderemos dizer que temos na economia social um setor não mercantil da economia social, por isso entidades que não são entidades de associação de trabalhadores e que à partida não se dedicavam a questões económicas, como são as associações e as fundações, e temos também as cooperativas, as mutualidades, as empresas sociais ou os grupos empresariais controlados por cooperativas, que são, à partida, desde o século XIX, formas de associação de trabalho não capitalista, não lucrativo, e, por exemplo, nós temos, para aqueles que conhecem o movimento cooperativo europeu, com certeza já ouviram falar do Vale de Mondragón, que é um vale, diria, entre Navarra e o País Vasco, que é uma das zonas da Europa onde há menos desemprego, que a quase totalidade das empresas são cooperativas, vem isso, digamos, da história do século XIX, e com também bancos cooperativos em Espanha, e por isso toda esta associação do trabalho leva àquilo que se chamam as empresas, o setor mercantil da economia social, porque é a organização do trabalho para a atividade económica, e depois temos todas as entidades que são sem fins lucrativos e que, direto ou indiretamente, também desenvolvem atividade económica. Em Portugal, há umas entidades relevantes devido ao acordo com a Santa Sé e que têm uma vertente da Igreja Católica que também existem no Brasil, que são as chamadas Misericórdias ou Santas Casas, que também são abrangidas pelo conceito de economia social e muitas delas trabalham na área da proteção social. E temos também as mutualidades, as associações mutualistas, designadamente, que fazem previdência complementar ou trabalham no setor da saúde. Por favor. Ora bem, em Portugal foi consensualmente aprovada uma lei de bases da economia social, foi talvez das poucas leis aprovadas na Assembleia da República Portuguesa, que equivale ao vosso Congresso por unanimidade, por isso, num contexto muito específico, e diria, uma das formas de nós definirmos a economia social é pelas entidades que nelas desempenham atividade. E por isso, na perspectiva portuguesa, as cooperativas, as associações mutualistas, as misericórdias, as fundações, as instituições particulares de solidariedade social, que são associações que trabalham na área da proteção social, associações com fim altruístico da área do âmbito cultural, recreativo, entidades que gerem subsetores comunitários e autogestionários. Temos uma grande tradição ainda em Portugal, por exemplo, na aldeia da minha família de origem, na Serra da Lousã, muitos das zonas de floresta são comunitárias, por isso são ainda da comunidade. Temos uma palavra que vem da Idade Média, os chamados baldios, e por isso existem ainda muitas zonas de exploração comunitária e depois todas as entidades sem fim lucrativo. Continuando, por favor. Ora bem, a nossa visão, eu partilho a visão do professor Rui Namorado e do meu irmão Paulo, que também trabalha nisto comigo, sendo mais novo que eu, mas tem uma posição
digamos, de trabalhar estas questões na perspectiva das políticas públicas. Nós entendemos que a economia social hoje, nesta forma como ela é desenvolvida na Europa, e que eu vos apresentei para o conceito europeu e para o conceito português até agora, nós costumamos dizer que a economia social neste momento está numa mudança de paradigma, deixar de ser uma constelação subalterna para poder ser uma constelação de esperanças, no sentido de mudança. E nós identificamos que há sobretudo 3 grandes áreas que a economia social está neste momento a mostrar especial vitalidade e a desenvolver atividades em que se articula com o Estado, não está dependente do mercado, que são o desenvolvimento local, muito do interior do país. Se não fossem as entidades de economia social, por isso como sabem, Portugal tem um grande desequilíbrio entre o litoral, onde está toda a grande zona urbana, onde fica a cidade de Coimbra, onde fica a cidade de Aveiro, onde eu moro, e todo o interior do país, diria, mais rural, mais de serra, e o desenvolvimento local tem sido muito assente em entidades da economia social. Por outro lado, a produção de bem-estar social, por isso tudo aquilo que seja proteção social, não na área da previdência, mas na área da proteção social de cidadania, na área da promoção da igualdade, na área da proteção à família, da proteção aos idosos, também têm sido as entidades e também são um bom contributo na dinamização dos movimentos sociais comunitários que não têm a dimensão em Portugal de movimento social necessariamente com uma vertente mais política, tem movimentos sociais, por exemplo, mais ligados ao desenvolvimento local do que às questões políticas. Podia para passar, por favor? Isto é mostrar-vos um esquema de produção através de um trabalho feito com o meu irmão Paulo, em que nós, através do Marshall, como sabem, vem teorizar a cidadania e as tensões estruturais, e por isso a primeira teorização da teoria da cidadania desde os anos 40 do século XX, eu pedia que passasse para o slide seguinte, por favor, porque vai para ficar completo. E por isso eu diria que nós temos... Não, é este o anterior, porque era animado assim. Por favor, obrigado. Nós diria que a economia social vai ajudar a puxar o funcionamento da sociedade, da desigualdade para a igualdade, do mercado para a cidadania, da propriedade para os direitos, da escassez para a solidariedade, criando uma tensão entre democracia e capitalismo. Não é para erradicar o capitalismo, não é a única vertente democrática, mas obviamente a economia social será necessariamente promotora de igualdade, direitos, cidadania e solidariedade. Passando agora ao próximo. Não vou explicar este quadro, por si só seria uma aula, não o vou fazer, vou chamar unicamente a atenção que, digamos, em termos de modelo, e os modelos, como sabem, são sempre incompletos, eu tenho o bem-estar social nas diferentes sociedades, conforme a característica das sociedades foi evoluindo de caridade e entreajuda, e por isso em que são as famílias e as comunidades que, através da dádiva, da vinculação familiar, que se protegem uns aos outros, muito hoje ainda da ruralidade portuguesa, da ruralidade brasileira, está assente na caridade e na entreajuda, que depois, diria, foi evoluindo ao longo do século XX. Houve uma parte que o mercado tentou mercadorizar, quando falamos da saúde pública, quando falamos dos lares de idosos, digamos, de grandes multinacionais, quando falamos de ensino privado mercadorizado, e temos depois os 3 sistemas que podem ser promovidos pelo Estado. O sistema de assistência social, em que há uma assistência pública estatal, em que o Estado vai apoiando determinados grupos sociais para satisfação de necessidades, e o sistema já de entreajuda regulada pelo direito público, em que, por exemplo, como na Europa, diria, todos os cidadãos, se estão numa situação de pobreza, têm direito a um chamado rendimento, o rendimento mínimo de inserção, tem vários nomes conforme os países da Europa, ou até chegar a um sistema
de universalização, de direitos sociais, de garantia pública. Por isso, os três sistemas de assistência social, entre ajuda regulada por direito público e direitos sociais, são sistemas essencialmente públicos. A comercialização é um sistema essencialmente de mercado e, obviamente, o sistema familialista. Isto são os sistemas tipo da proteção social. Vejam que eu estou a cruzar funções do Estado com a economia social, com proteção social. É o exemplo que vos trago, não vos estou a entregar, não vos trouxe o desenvolvimento local que poderia ter trazido. Continuando, por favor. Assim, diria, a produção de bem-estar, como seja, não há nenhuma dúvida que se eu quero promover a igualdade entre o homem e a mulher, se eu quero promover a igualdade na participação das tarefas familiares, o haver equipamentos que apoiam as creches, que apoiam nos apoios aos mais idosos, isso é um fator de promover a igualdade. Até porque, diria, continuamos a ver em sociedades patriarcais em que, diria, em regra, o papel de cuidadora é mais entregue à mulher que aos homens, e, desculpem como é que eu ia dizer, este eufemismo, em regra, nas nossas sociedades é entregue às mulheres, e por isso diria, se não houver produção de bem-estar de uma origem para além da família, estaremos a reproduzir os status quo patriarcais. Logo, diria, como veem, o que eu vos tenho aí, a produção de bem-estar pode ter origem na família, na comunidade, no Estado e no mercado. Isto é a lógica tradicional da produção de bem-estar. Nas famílias que se apoiam, no voluntariedade e na tradição comunitarista, no Estado social e democrático, direito de cidadania que reconhece direitos, ou então para quem tiver poder de compra. Esta atenção. O avanço em determinados Estados para o neoliberalismo é tentar levar tudo para o mercado. As políticas públicas à europeia, ou então ao mais desenvolvido, que são as escandinavas ou as novas zelandesas, é no sentido de que tudo o que é proteção social é garantido pelo Estado. Então diria, se tudo é garantido pelo Estado, não há lugar ao mercado, nem há lugar à economia social. Ora bem, temos aqui o caso português, que é só a partir da democratização, que, como sabem, em 1974, começa a desenvolver o seu sistema de proteção social, em que o Estado garante, mas executa através das entidades não lucrativas, conforme eu vos vou explicar. E por isso vai para além deste modelo. Pedia ao próximo, por favor. Isto é, permitam-me a ousadia de tentar fazer uma viagem pelas políticas de bem-estar social desde o século XIX a 2021 em 3 segundos. É uma ousadia tremenda, mas eu vou dizer, e obviamente numa lógica europeia, tudo isto é unicamente um big picture, por isso um grande quadro para poderem ver, tudo isto depois tem as adequações a cada situação concreta. Por isso, na perspectiva da Europa, e sobretudo da Europa Central, eu posso dizer que do século XIX até 1945 eu vivi num Estado que era sobretudo um Estado hobbesiano, um Estado, digamos, da autoridade, com governos que top-down, que desafiam as políticas de cima para baixo, um mercado e a comunidade. E por isso, o que eu teria para a proteção social, ela estava ao nível da dádiva, da família, da caridade, e começou a evoluir até chegar em 1940 para o chamado Estado de Providência, para o chamado Welfare State. O Welfare State, como sabem, na Europa é construído sobretudo a partir de 1945, que é o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, o Plano Marshall que vem permitir desenvolver a Europa, e por isso eu tinha, sobretudo até 1945, eu tinha proteção social para as crianças, para os idosos, para os mais velhos, feitas ou pela dádiva, pela caridade, ou pela família, ou então eu tinha a Igreja, que obviamente a Igreja Católica e as igrejas protestantes do centro da Europa tinham uma grande função na caridade que organizavam, tinha, a partir do século XIX, os movimentos sociais, que sobretudo organizavam movimentos cooperativistas e mutualistas para promover proteção social. E por isso eu chego a 1945 com proteção social da família, organizada pelas igrejas e organizada pelos movimentos sociais, por ausência do Estado. Porque a proteção social, tomar conta dos filhos, o Estado entendia que isso não tinha nada a ver com isso. Por isso, o Estado não entendia isso como função de proteção social. E aqui, o grande corte é 1945, na perspectiva da Europa. Em 1945, o fim da Grande Guerra, vamos entrar naquilo que nós chamamos o Estado de Providência. Podíamos passar ao próximo.
E então temos aqui um segundo período, nesta ousadia de vermos isto em grande retrato em 30 segundos, que é o de 1945 aos anos 80. E por isso é a consagração do Estado de Providência, em que há políticas públicas top-down e em que se assumem, na visão europeia, eu disse-vos desde o início que esta minha fala é uma fala situada a partir da Europa, na visão europeia temos o desenvolvimento de 4 modelos de proteção social, em que, para promover a igualdade, as questões da proteção social das crianças, dos mais velhos, dos doentes, dos deficientes, passam a ser uma função do Estado, o que não acontecia antes de 45, através da proteção social, das políticas de proteção social, chamamos nós cidadania. Claro que os modelos não são exatamente iguais, o modelo que é mais desenvolvido é o modelo social-democrático nórdico, que tem divergências do assistencialista inglês ou do modelo entre o universal e assistencialista continental e, claro, o sul da Europa, atendendo aos regimes autoritários, para não dizer fascistas, que tinha até aos anos 70, para não dizer é uma questão de linguagem, regimes fascistas que tinha até aos anos 70, obviamente tem um desenvolvimento mais tardio. E por isso o desenvolvimento do Estado de Providência fez com que a economia social quase desaparecesse, porque o Estado supria as necessidades. O Estado supria as necessidades, era essa a construção de que estávamos a evoluir, e por isso, apesar de haver ainda uma resistência de haver movimentos, o cooperativismo, cooperativas, mutualidades continuarem a existir, o que é facto é que a política pública ocupou o lugar. Ora bem, chegamos, no meu entender, e obviamente todos nós temos opções, é a minha opção, chegamos ao fatídico dos anos 80, em que, diria, com a senhora Primeira-Ministra Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, os mercados vencem o Estado, começam a vencer o Estado e pretendem mudar a política de que não seja o Estado a satisfazer as necessidades de proteção social, os direitos sociais, seja o próprio mercado. Por isso nós temos e por isso, com o argumento da escassez financeira, temos a partir dos anos 80 uma mudança de paradigma. Então, o que vem acontecer a seguir dos anos 80 até hoje? Ora bem, o que vem a acontecer a seguir até hoje, seja dos anos 80, da Margaret Thatcher, até hoje, as questões da pandemia que nos assolam, é que nós, diria, há um mercado, na perspectiva europeia, há um mercado a tentar mercadorizar a proteção social. Respondeu a sociedade civil voltando a reativar as entidades da comunidade, voltando a reativar a economia social. E, obviamente, o mercado não satisfazia as necessidades de toda a população. O mercado, obviamente, só satisfazia as necessidades de quem podia comprar creches para os seus filhos, lares de idosos, a preços de mercado. E logo então o Estado verificou que nesta área o mercado não era a solução. Então tivemos que entrar num modelo complexo que está aí desenvolvido, não vou desenvolver, posso no futuro falar sobre isso, num modelo em que tudo é mais, a regulação política se torna muito mais complexa, entramos num modelo de governação, há num modelo de concertação social, num modelo de parcerias, num modelo de New Public Management e por isso, diria, nós passamos de políticas públicas até aos anos 80, nos anos 80 começa a vencer a ideia de que é o mercado que deve satisfazer as necessidades. Rapidamente se vê que o mercado não consegue satisfazer as necessidades de toda a população e imediatamente o Estado responde em articulação e há uma recalibração dos sistemas em que o Estado que tinha saído das políticas públicas em alguns sítios, passa a ser o planeador, o financiador, o meta-regulador e a atividade concreta é feita por entidades da sociedade civil em articulação com o Estado. E aqui temos uma grande tensão, há aqueles que continuam a dizer que era melhor o Estado fazer tudo, há aqueles que dizem, bem, isto é muito mais participado, além do Estado temos a participação das pessoas e por isso esta participação é virtuosa, ser só o Estado a fazer é um período histórico a que não se volta. Essa é uma discussão que existe. A pandemia teve, no início que estávamos a preparar a nossa conversa,
estávamos a falar dos efeitos nefastos da pandemia e do sonho da vacinação completa para todos nós, que esperamos que seja breve em todo o mundo, sabendo que a desigualdade no mundo também, diria, as vacinas não estão a chegar a todo lado ao mesmo tempo, mas isso hoje não é o tema da conversa. Mas o que é facto é que a pandemia aqui teve um efeito de discussão política e de pós-cientistas sociais positiva. O discurso na Europa hoje é reforçar o Estado. O discurso da Europa hoje não é reforçar o mercado. Contrariamente ao que eu vejo, por exemplo, na discussão ainda política relativamente ao Brasil, que se continua, sobretudo quem o executa, quem está no poder executivo, sobretudo a falar do mercado, esse não é neste momento. Eu não sei por quanto tempo vai durar, eu não sou ingênuo para... Agora, também acho que as questões... Isto é, hoje, o discurso político europeu, mesmo dos conservadores, é o Estado tem que ser forte na proteção social e na saúde. Só assim é que os sistemas de saúde aguentaram. Okay? E se assim é, o Estado é forte por aquilo que faz diretamente e por aquilo que vai fazer, designadamente em parcerias com a economia social, podendo também haver algumas parcerias com o mercado. Essa é sempre a discussão que existe. E por isso eu diria que hoje temos uma ação pública. Quando eu utilizo o conceito de ação pública, eu quero dizer que hoje não é a política pública hoje não é do governo para baixo. A política pública hoje é uma ação pública porque tanto participa o governo como participa a sociedade civil, as entidades da comunidade. E por isso a política deixou de ser uma política pública para se começar a ser da ação pública devido ao debate público, ao debate na esfera pública e à participação de atores públicos, sobretudo nesta questão. Tivemos, obviamente, há uma expansão do mercado, aqui há uma resposta com parcerias do Estado, das autarquias locais. Vejam, há pouco falávamos, e um pouco como no Brasil, a vacinação em Portugal está a ser garantida toda pelo Estado Central e pelo Estado de Prefeituras, que nós chamamos municípios. E por isso, com a participação, obviamente, de toda a economia social no apoio voluntário à estruturação. E por isso a economia social tem, a partir do início deste século, sobretudo na área, ainda nos anos 90, uma grande área de desenvolvimento que é ser parceira do Estado para uma forma mais participada de desenvolvimento da economia social. Eu reconheço que inicialmente pensava que isto é uma função do Estado, o Estado que a desempenha. É óbvio que pode haver perversões na relação do Estado com a economia social, mas também há vantagens, porque há milhares de pessoas em todo o país que participam. Eu tenho neste momento, na área da proteção social, num país pequeno como Portugal, eu tenho 5.000 entidades a trabalhar por todo o país. 5.000 entidades, todas têm os seus associados, todos têm as suas direções. Não tenho só um governo, não tenho só os poderes locais, de todas as cores e feitios, de todas as religiões. E isso me parece que é um fator de democratização e de participação que é um movimento positivo desta parceria entre a economia social e o Estado. Por isso peço-vos desculpa desta ousadia de tentar dar-vos a evolução das políticas de proteção de bem-estar social em 3 slides, de 100 anos, mas isto ajuda a que nós se perceba na perspectiva europeia, e pode ser feito para o Brasil e não será necessariamente estes os períodos, não é necessariamente, tenho a certeza que não são, também fazer este tipo de reflexão. Pedi a passagem ao próximo. Então eu peço desculpa de estar em inglês, eu vou sintetizar, isto vem da minha colega Sílvia Ferreira e de uma colega dinamarquesa, Ulgard, e por isso eu diria que hoje a inovação social assenta em 4 grandes tensões. A tensão do voluntarismo, do voluntariado, dos voluntários, dos lutadores de causas individuais, os movimentos sociais, por isso é que eles estão organizados e por isso são cooperativas de trabalhadores, são associações, digamos, de defesa da igualdade, promoções de direitos. Aquelas que pensam sobretudo no New Public Governance, isto é, o governo feito pelo Estado em cooperação com o setor não lucrativo, dá uma nova forma de governação que tem virtudes de que seja o Estado só sozinho, diminui a possibilidade de corrupção, há mais participação, há mais controle social e também, obviamente, e sobretudo a Universidade de Harvard
tem promovido isso, que a economia social seja usada como New Public Management e, sobretudo, numa lógica de mercadorização. Estas tensões existem e vão existir, isto é, não existe nada em sistema puro e, por isso, há empresas que também tentam, umas por boas causas e outras por outras, entrar nesta área da economia social, que não deixa de ser um mercado apetitoso para determinados segmentos de serviços de proximidade. Continuando, por favor. Ora bem, então, tentando não nos demorar muito tempo, eu acho que há vários dilemas e desafios para o século XXI, na perspectiva de Portugal e da Europa para a economia social, porque vejam, a economia social desempenha funções muito importantes. Desempenha a promoção de cidadania ativa, por isso a participação de todos os membros destas entidades. Na distribuição de cuidado e na igualdade de género na família. Sem estas entidades eu não consigo promover igualdade de género. Não há igualdade de género para uma mulher poder estudar, poder fazer mestrado e doutorado, se não houver decisão de partilha de tarefas em casa e se não houver equipamentos que apoiem a família. A Myhrvold, que foi a grande teórica disto na Suécia, já demonstrou isto nos anos 40. Okay? Logo, a economia social tem esta função. Tem a função de promoção de uma melhor política pública. Porque esta melhor política pública está mais próxima das pessoas e por isso é mais conhecedora e mais legitimada. Tem, obviamente, o desenvolvimento de serviços de proximidade que são geridos pelas pessoas na comunidade e não pelos delegados do Estado. O que não quer dizer que não haja perversões. Tudo tem perversões que têm que ser estudadas. Eu obviamente, estou-vos a definir o modelo. E, obviamente, há a possibilidade de haver prestadores de serviços neste mix de prestadores de bem-estar social nas comunidades, próximo das pessoas. Continuando, por favor. No entanto, temos que ter muitos cuidados, porque as entidades da economia social podem ser excludentes, podem arranjar as suas clientelas, e por isso é necessário que as entidades da economia social sejam obrigadas a garantir os direitos universais de todos. E só o Estado lhes pode garantir através dos contratos ou da força do direito. E por isso, diria, todos nós sabemos que, obviamente, a entidade na cidade A, B ou C pode ser, como nós dizemos, paroquial e clientelar e paternalista. Há uma grande tensão em Portugal, que é uma tensão que atravessa toda a proteção social no mundo, que é, e sobretudo a Igreja Católica, defende que não se dê aos mais vulneráveis dinheiro, só se dê bens. E as pessoas que pretendem a igualdade não têm que se dar dinheiro, porque é forma unicamente de atribuir dignidade, de não ser paternalista. Esta tensão é uma discussão que existe em todos os países. Okay? É uma discussão qual é que é o sistema mais respeitador dos direitos. A cesta básica ou o rendimento que é entregue às pessoas para usarem na compra, na satisfação das suas necessidades. Esta é uma discussão que na Europa tem sido resolvida para a entrega da prestação em dinheiro, mas obviamente é uma discussão que existe por todo o mundo. Há aqui também um outro problema, que é estas instituições que são não lucrativas e que são geridas pelas pessoas terem como é que é dizer, a idiosincrasia de copiar o Estado, de copiar a forma como o Estado quer as burocracias, quer os mecanismos de seletividade. E por isso, como se diz, não há rosa sem espinhos. Isto é, este movimento de construção da economia social também tem os seus problemas que temos que estudar e temos que estar atentos. Continuando, por favor. Assim, qual é a função do Estado nesta perspectiva portuguesa e europeia? O Estado é um metagovernador, para utilizar um conceito do sociólogo e cientista político Bob Jessup, é um metagovernador, e da minha colega Sílvia Ferreira, por isso o Estado deve regular e garantir os direitos a toda a população. O Estado define o interesse público que deve ser perseguido. O Estado pode fazer parcerias com o mercado e com a economia social, o Estado presta serviços de bem-estar social, o Estado tem que assegurar o cumprimento dos direitos, não pode permitir que alguém que é financiado com orçamento público faça discriminação negativa, seja de quem for. O Estado, ao mesmo tempo, financia a prestação de serviços de bem-estar social, mas também assegura a prestação de contas e fiscaliza. E por isso esta é uma vertente nova para o Estado e um pouco contraditória, porque o Estado é ao mesmo tempo regulador, por isso planeador das necessidades, assegura direitos, financia e fiscaliza.
Isto não se aprende de um dia para o outro, isto tem que se construir. É a fase em que estamos, nesta fase. E é uma função que cria tensões, inclusivamente na definição desta cultura. Ok? Continuando. E por isso a necessidade de prestar contas cria sempre uma relação vertical entre o Estado e a economia social, isto é, não há uma relação horizontal. Bem, mas ainda não foi descoberta outra forma de prestar contas que tem alguém, e isso cabe ao Estado como defensor do interesse público, mas esse problema existe. E por isso temos alguns paradoxos que temos que pensar para os próximos 20 anos. A economia social é parceira do Estado e, por outro lado, presta serviço ao Estado e à comunidade. A economia social, por um lado, presta aos serviços e é corresponsável pela governação das instituições. A economia social, por outro lado, como estamos em políticas de ação pública, participa no desenho das políticas públicas. Por outro lado, a economia social representa a comunidade local. O Estado, por outro lado, governa, regula, mas coopera e também fiscaliza. Ora bem, isto são paradigmas que, quando eu penso em termos de ciência política ou de políticas públicas, que são a superação completa do que acontecia até aos anos 80. Em que Estado era Estado, sociedade civil era sociedade civil, e agora esta imbricação de funções, no meu entender, pode ser virtuosa ou pode ser perversa. E temos que, em cada sociedade, através da prestação de contas, estudar quando é que é virtuosa e quando é que é perversa. Continuando. Em si, eu diria que o Estado deve garantir a universalidade e os direitos subjetivos de todos. A economia social deve garantir a prossecução dos seus fins, deve garantir os associados aos cooperadores e tem que ter formas económicas que não sejam de acumulação de lucros para distribuir aos detentores de capital social, quando isso existe, como nas cooperativas. Mas parece-me que a delegação na economia social que neste momento se faz na Europa e em Portugal só é positiva se o Estado continuar a garantir o acesso à universalidade e aos direitos subjetivos. Esta delegação de participação no desenho das políticas públicas e da prestação dos serviços não pode ser uma substituição do Estado ou retirar funções ao Estado naquilo que é garantir o acesso à universalidade e aos direitos subjetivos. E temos que estar sempre atentos que isto não tenha desvios de mercadorização e de interesses particulares. Porque uma entidade não lucrativa, a certa altura, também pode querer transformar o seu lar de apoios a idosos numa mercadoria. E isso tem que ser fiscalizado através de toda a comunidade. Continuando, por favor. A economia social tem, assim, muita variedade e diversidades e ainda há muito pouco autoconhecimento. São 20 anos de autoconhecimento. E, por isso, é muito pouco para se construir na pluralidade uma identidade. E, diria, não tenho nenhuma dúvida que, devido à situação brasileira e numa realidade diferente, a pluralidade ainda é muito maior. E por isso ainda não, este caminho não está consensualizado entre os vários atores. Isto não é visto como uma política de ação pública, como eu estou a declarar. Há várias tensões com várias preocupações. E por isso diria a dificuldade, a economia social ser parceira do Estado aos problemas de relação de poder na parceria, aos problemas da governação nacional e local, aos problemas da eficácia e eficiência nas parcerias. Diria, estes problemas devem levar a que o Estado assuma toda a função e a economia social não participe? Continuando, por favor. Ora bem, a minha resposta à pergunta que fiz há pouco é que este novo modelo com que estamos a aprender tem virtualidades, porque tem muito mais participação democrática na governação do mesmo e no uso dos dinheiros públicos. No entanto, também temos que ver que dentro de cada entidade da economia social há questões. Quem manda? É o corpo técnico? São os profissionais? É os voluntários solidários? São os órgãos sociais? Quem controla os órgãos sociais destas entidades? Deve haver limitações? Por exemplo, a lei portuguesa, a certa altura, previa que um membro de um órgão social de uma entidade destas não podia estar mais de 6 anos. A mesma regra de mutação que também deve haver em Portugal é 12 anos. Ninguém pode desempenhar um cargo público executivo mais de 12 anos. E, por isso, há também o risco destas instituições, apesar de serem da economia social, não incorporarem mecanismo de participação dos cidadãos, funcionarem fechadas entre os seus associados.
ok? Por isso, como veem, eu não tenho uma visão romântica da economia social. Eu tenho uma visão estrutural e sistémica do que ela pode ser nesta parceria com o Estado. Continuando, por favor. Daí que há algo que hoje o tempo, as novas formas de política nos levam. Nós estamos a construir híbridos públicos e os híbridos, sejam públicos, sejam empresariais, sejam da economia social, quando estamos a construir híbridos vamos ter que deixa de ser o preto ou o branco, são híbridos que nós temos que construir a sua definição e a sua identidade. Então, qual é o limite para uma entidade ser considerada do terceiro setor e da economia social? Para mim o limite são 3. É ser autónoma, por isso não receber ordens nem do governo nem de nenhuma empresa, por isso serem autónomas do poder político, é serem não lucrativas, não acumular lucros para distribuir a detentores de capital e a ter participação democrática. Uma entidade que não seja isto, ou se encaminhou do setor público ou se encaminhou do setor de mercado. Mas se as entidades de economia social continuarem a ser autónomas, apesar de financiadas pelo Estado, continuarem a manter a sua vertente não lucrativa e de participação democrática, eu tenho muito mais cidadãos a participar na execução da política pública, na sua concepção e na execução da política pública. Continuando, por favor. Nós tivemos aqui em Portugal várias lutas que foi, por exemplo, o setor das farmácias capitalistas tentou, através do lobby, tentar impedir as farmácias sociais, ou as agências de viagens, ou uma multinacional das funerárias, que é a Servilusa, tentou que em Portugal a área da economia social não pudesse envolver estas atividades. E por isso isto foi à legislação, isto teve que ir ao Tribunal Constitucional. Foi o Tribunal Constitucional que garantiu que o setor social não podia ser discriminado. Como vêem, o mercado não estava a dormir. O mercado tentou assegurar determinados setores que lhe interessavam na altura. E depois temos as questões da União Europeia, que não discrimina a economia social, mas diz que elas, quando vão a concursos públicos, têm que estar em pé de igualdade com as empresas capitalistas. E este é também um caminho a evoluir, como é que o direito da concorrência é adequado às funções da economia social. Continuando, por favor. Para concluir, o que nós temos caminhado é para que nós temos as parcerias locais na comunidade e têm sido construídas macro-parcerias, como também existe algum início no Brasil, quando vocês pensam no Conselho Nacional de Educação ou no Conselho Nacional de Saúde, são macro-parcerias onde estão entidades da sociedade civil, mas aqui estão mesmo, isto é, estas macro-parcerias, estas comissões nacionais, por exemplo, da cooperação de proteção social, o Estado é um e todos os outros são entidades, representantes das entidades da economia social. E por isso, não há, unicamente setores do Estado ou representantes do Congresso. São mesmo as entidades que escolhem os seus representantes nestas macro-parcerias. Por isso eu diria, há uma nova forma de governação, que é ao nível local, e haver entidades de mediação permanente entre o Estado e estas entidades, que eu chamo macro-parcerias nestes acordos de cooperação e gestão. Continuando, por favor. E por isso tem alguns exemplos dessas macro-parcerias, a chamada Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção, o Mercado Social de Emprego, a Rede Social para a Construção dos Equipamentos. O que é que isto? Isto são comissões nacionais, regionais e locais ao nível de freguesia, em que está o Estado e estão os representantes das entidades da sociedade civil. E é nesta negociação e mediação, por exemplo, há uma determinada comunidade que quer construir uma creche para crianças. Se a parceria local der parecer contra, com uma lógica de racionalizar, ela não vai conseguir, porque já houve necessidade, porque, diria, muitas vezes a construção de equipamentos dependia do poder simbólico e político que cada comunidade tinha na sua relação ao Estado. Ou bem, estas parcerias que estão neste momento em consolidação ajudam à racionalização da proteção social, do cuidado, das políticas de cuidado. Continuando. E concluo, nós neste momento, diria,
dois dos grandes exemplos que podia dar como estudos, não temos tempo para isso, já estou a falar há quase há uma hora, peço desculpa, que é a questão da rede social, que é, por isso, a rede que engloba o Estado Central, o Estado Local e todas as entidades, desde o nível local, regional e estadual, para definir que equipamentos são necessários. Não é o Estado que define o equipamento. O Estado financia, o Estado tem também, obviamente, uma palavra, mas os equipamentos são decididos em coletivo nestas parcerias locais e macro-parcerias, sendo que o parecer não é vinculativo, mas isto leva a uma grande visibilidade e transparência, porque é que é construído numa comunidade e não de outro. Outro caso é a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que é, diria, os chamados hospitais de retaguarda, que são, em todos os concelhos, foram construídos unidades para as pessoas que precisam de cuidados continuados, mas já não necessitam de estar hospitalizados. E isto também foi construído e, por isso, neste âmbito de rede. Isto são alguns exemplos que eu agora poderei detalhar nas perguntas. Como vos disse no início da minha fala, eu iria-vos apresentar uma experiência portuguesa no contexto da União Europeia. Não pretendo de forma nenhuma que isto seja algo que diria que seja a solução. É uma experiência de outras, que a professora Andresa me pediu para partilhar convosco, para responder às questões. Cada país, cada sociedade, cada comunidade tem que escolher o seu caminho. Eu fiz a partilha desta experiência portuguesa dos últimos 20 anos e por isso agora estou disponível para as vossas perguntas e para tentar responder no que for capaz. Muito obrigado. Professor João, eu lhe agradeço muito a sua partilha de informações, né? Acho que nós tivemos aqui a oportunidade de entender uma experiência de um país, né, que luta também pela estruturação das suas políticas sociais dentro de um contexto comunitário, e é muito possível a gente fazer comparações, né? A gente vai ouvindo a sua explanação, vai pensando no nosso momento de redemocratização, naquilo que a Constituição Brasileira de 88 traz, vai passando o filme das diferentes políticas que foram sendo construídas e aquilo que hoje temos ou já não temos. Mas eu gostaria de abrir a palavra às nossas e aos nossos discentes que possam se inscrever para fazer perguntas. Eu peço que vocês sejam breves, tá? Façam questões de até 2 minutinhos para a gente acolher o máximo de pessoas possível, já que nós temos um teto até 15h30 no Brasil. 18h30 aí, professor? 19h30. Está 19h30. Então vamos atender. Em Angola tem a mesma hora, eu estou em Angola, por isso é 19h30. Pronto, uma hora mais. Então vamos acolher esse horário, tá? Eu gostaria de saber também se vocês têm interesse, podem fazer perguntas pelo chat, que eu leio aqui, não há problema nenhum. Enquanto eles tomam coragem aí, se inscrevem, eu vou começar então a fazer uma colocação. Fiquei pensando muito, a partir da sua fala, na discussão no Brasil sobre essas relações público-privadas, né? E nós, no Instituto de Ciências Jurídicas, temos diferentes pesquisas sobre esse tema, temos nos nossos 2 programas de pós-graduação profissionais de diferentes órgãos que são responsáveis pelo controle, pela fiscalização, né, dessas parcerias. E aí, queria fazer uma pergunta mais reflexiva, né, professor, considerando que a gente vive um processo de redemocratização a partir de 88, para alguns ainda é pouco tempo, né, dado que nós tivemos idas e vindas nas políticas governamentais, e que a gente ainda não viu efetivamente, para alguns críticos do Estado brasileiro, né, a gente ainda não viu efetivamente assentar na cultura do povo brasileiro esses preceitos, né, uma vez que a gente ainda vê muita gente levantando bandeiras por ações e políticas antidemocráticas, inclusive no período atual em que vivemos. Então, eu gostaria de lhe ouvir um pouco sobre qual é o lugar da democracia no estabelecimento dessas relações, né, público-privadas, para um desenvolvimento mais adequado de políticas de proteção social. E aí eu fiquei pensando em alguns âmbitos, né?
Qual é o lugar da democracia para a tomada de decisões? Qual é o lugar da democracia para a transparência? Qual é o lugar da democracia para a prestação de contas, a partir da sua fala? E aí, enquanto o senhor nos responde, a gente coleta as outras inscrições. E temos aqui outra pergunta no chat que eu li, que também responderei, que se há este conceito de rede social no Brasil, e eu só poderei responder da minha experiência. Bem, eu queria que ficasse claro que é um equívoco. A parceria público-economia social não se pode confundir a uma parceria público-privada em termos de mercado. Okay? São duas coisas distintas. E em regra no Brasil, como em alguns países da Europa, ou até da África, onde eu estou neste momento, quando se fala em parceria público-privada, estão a pensar não distinguem parcerias público-privadas de mercado das não mercado. Dando um exemplo, eu obviamente conheço muito mal o Brasil e por isso perdoem-me todos os meus erros, mas regularmente dou aulas em universidades brasileiras e eu não posso... o sistema superior, de ensino superior no Brasil dá-me uma boa exemplo. Eu tenho as universidades públicas, eu tenho as universidades comunitárias e eu tenho as universidades privadas de mercado. E as universidades comunitárias têm que ter necessariamente, eu não conheço, depois da fiscalização, se elas se aproximam do mercado não deviam ser comunitárias, têm que ter regras diferenciadas. Okay? E por isso também temos no vosso serviço, no SUS de saúde, que eu diria... uma vez adoeci em Porto Alegre e onde fui excelentemente tratado no bairro de Matias Velho, por isso num bairro degradado, em que mostrei unicamente o passaporte português e fui atendido, reconheço que fiquei muito espantado num pronto-socorro relativamente degradado, que percebi que depois era uma convenção entre o Estado e na altura era gerido por uma entidade não lucrativa. E por isso, quando me perguntam se há redes sociais no Brasil da forma como eu as expliquei, eu penso que não, porque a rede social em Portugal é uma política de ação pública. É uma política para todo o território, que diz que em todo o território o Estado Central, o Estado Local e as entidades têm competências designadamente para apoiar, para combater a pobreza, para integrar os jovens, para promover os direitos das crianças, para definir os equipamentos. E por isso, como política de ação pública assumida, e que independentemente da mudança de governos mais centro-esquerda ou mais conservadores, essa política tem sido mantida. E por isso não tem sido destruída, porque como são tantos atores, ela sobrevive às mudanças políticas. E por isso. Agora, por isso é necessário como diria, para haver redes sociais no sentido português, é necessário que haja uma política de ação pública assumida por todos os atores. Agora, eu acho que há alguns estados no Brasil que têm embriões de criação de políticas deste tipo. Eu orientei uma tese de uma colega da Amazónia, por isso que fazia relativamente a redes de cantineiros e de distribuição de produtos, que era sobretudo uma organização comunitária, não era uma rede pública, mas tinha alguma... E que, digamos, e essa rede de distribuição de produtos, estou-lhe a chamar cantineiros, porque me está a faltar a palavra que era usada, inclusive mandou essa jovem vir estudar para a Europa. Ok? Por isso que ela era paga pela comunidade para estar a estudar na Europa. Eventualmente que foi minha orientando em Coimbra, hoje estuda na Alemanha, porque obviamente também é uma organização alemã que apoia esse desenvolvimento. Por isso, o que eu gostaria de dizer às duas perguntas que foram feitas, uma oral e outra escrita, é, primeiro, as parcerias públicas e de economia social não devem nunca ter a mesma dimensão ou ser confundidas com as parcerias público-privadas e, por isso, não têm um fim do privado ganhar dinheiro, tem o fim de prestar o serviço de cuidado, neste caso social, através de entidades não lucrativas da comunidade e não como forma de acumulação de capital. Isto é, o que o Estado vai pagar e que eventualmente as pessoas e as famílias pagam é o suficiente para
prestar o serviço e para aquilo que é o funcionamento burocrático da instituição. Enquanto uma lógica de uma parceria pública ou privada é uma lógica de transferir rendimentos do Estado para as empresas. E por isso é importante criar no debate político esta diferença. E não aceitar que, por exemplo, uma parceria do Estado com as universidades comunitárias seja considerada uma parceria pública ou privada. Não, não é. Porque uma parceria pública, mas eventualmente deve haver, se calhar, uma parceria pública ou privada, uma parceria pública com universidades comunitárias e não haver com universidades que sejam sociedades comerciais e lucrativas. Esta é uma posição, obviamente. E por isso a resposta seria esta, isto é, eu vejo na Constituição Portuguesa nada proíbe que o setor capitalista possa fazer tudo o que entender, mas também nada proíbe que o setor da economia social ou o setor público possam fazer todas as áreas da economia. A única coisa que não pode haver é monopólios, ok? E diz que o setor da economia social ainda deve ter discriminação positiva do Estado. E por isso eu diria, é a mesma coisa um pouco que eu vejo. Não estou na fase agora de dizer não há condições na atual organização política do mundo de vedar áreas ao setor capitalista. Não é isso que está em questão. O que está em questão para mim é reforçar áreas de parcerias que não sejam do setor capitalista, através de entidades que resultam do associativismo, das relações democráticas de participação entre as pessoas. E por isso, o que falta no Brasil relativamente às redes sociais é haver uma política ou da federação ou de algum Estado que assuma que o melhor cuidado para as populações é uma articulação entre o que o Estado está a fazer e o que pode fazer em articulação com entidades não lucrativas da comunidade. Eu acho que isso existe já em muitas prefeituras, acho que existe em alguns estados, mas não tem a vertente de ser assumido como política nacional. Tem uma vertente mais fragmentária. E é essa a minha percepção. A pergunta da Fera, né, se temos no Brasil as redes sociais como em Portugal, com a participação das organizações sociais do Estado normatizada. Não, Vera, não temos como em Portugal, né? O que nós vamos ter no Brasil é a histórica relação entre organizações da sociedade civil e o Estado. Tá? Muitas dessas organizações se estruturando para lutar para que o Estado institua políticas públicas e garanta a prestação de serviços, né, de proteção social, entre outras. Mas a gente vai ver acontecer também no Brasil, a partir dos anos 60, 70, o surgimento de instituições que vão ser chamadas aquelas que vão desenvolver ações de economia solidária, né, que vão pensar na perspectiva da inclusão de pessoas e de populações que estão excluídas da possibilidade de acessar, por exemplo, alimentos, né, que vão se voltar para o atendimento das necessidades dessas populações. E aí vai surgir no Brasil uma legislação que é muito diferente, né, porque vai criar a chamada OCIP, lembram disso? Da qualificação das organizações da sociedade civil como organizações que vão ter interesse público, né, do setor, que atuam no setor social, que vão ser financiadas ou não pelo Estado, que vão contar com o Estado parcialmente na sua gestão, mas que não terão fins lucrativos. E aí o que a gente tem visto é que essas têm assumido majoritariamente a gestão de hospitais, né? E nós temos visto aí na gestão desses hospitais algumas denúncias de desvio de verbas. Então, essa é a realidade que a gente vê acontecer aí um pouco dessa relação. De outro lado, a gente vai ter toda uma discussão sobre economia solidária e desenvolvimento local, que não é regulada pelo Estado, mas que tenta pensar na atuação das populações tradicionais, na manutenção de meios tradicionais de produção, distribuição de alimentos, né? Todas aquelas instituições que vão fazer a produção de alimentos orgânicos dentro de um outro pensamento, né, que não tem a ver com a política não, mas com a, digamos, cultura brasileira do agronegócio, né, da macroprodutividade. Então, a gente vai viver uma realidade bem diferente.
Diga, professor. Eu gostaria de dar um complemento que é isto. Uma questão é eu ter o Estado e até entidades, governos estaduais ou prefeituras mais interventivas que fazem acordos com entidades não lucrativas para gerir hospitais, lares, etc. Mas a partir do momento que não há conselhos locais onde isso é discutido, onde está o Estado e estão essas entidades, e estão todas as outras, eu posso ter políticas de preferenciais, eu escolho uns parceiros e excluo os outros. Ok? E por isso a diferença da rede social, a rede social é um estádio mais avançado dessa situação, que é os governos, em regra, com pendor mais social, fazem muitos acordos com entidades do setor social, ok? Mas fazem escolhendo os seus parceiros. Não é e por isso escolhem uns, quando se escolhem uns, exclui-se outros. O que a rede social garante é que não haja uma exclusão sistemática, é que todos possam participar. E por isso o passo da institucionalização, concordo com a professora Andresa, esse passo ainda não está dado que eu conheça em nenhum lugar do Brasil. Está-me a ser feita uma pergunta no chat, mas eu não consigo ler. Eu posso ler. Está aqui, já posso consigo. ler. As políticas, já consegui ler, já consegui abrir o chat. As políticas sociais em Portugal são essencialmente de caráter socialista ou podem ter outras vertentes que buscam o welfare state? Ora bem, as políticas sociais em Portugal e na Europa, relativamente aos grupos mais vulneráveis, têm a chamada dimensão de proteção social de cidadania de direito. Isto é, são direitos, penso que estamos num curso de direito, por isso são direitos subjetivos. Isto é, o que está na lei portuguesa é que a pessoa que não tem qualquer rendimento tem direito a que o Estado lhe pague um rendimento todos os meses. É pouco. Podemos discutir a quantidade. Mas isso não é porque o Estado quer, é porque é um direito. Ok? Logo, houve já um governo conservador em Portugal que tentou, na década passada, eliminar este direito. E o que o Tribunal Constitucional disse é, não, isso é um direito das pessoas, logo não pode ser eliminado. E por isso, nesta perspectiva, as chamadas políticas de proteção social de cidadania não são assistencialistas. Garantem direitos, estamos próximo do universalismo que é característico da proteção social nórdica, ok? Mas também existe a chamada política da ação social, que é caso a caso, para determinados cidadãos, que essa sim é assistencialista, porque é para, diria, determinadas situações concretas. E por isso, a resposta que eu posso dar a isto é, em termos de concepção, as políticas sociais estruturais não são assistencialistas, são garantistas de direitos subjetivos. Já estamos nessa fase. Sem prejuízo de haver políticas ao nível do Estado e ao nível das autarquias, por isso do poder local, de, por exemplo, sei lá, uma autarquia decidiu apoiar todos os idosos a fazer operações aos olhos. Que não é comum a todo o Estado, essa é uma política assistencialista daquela autarquia. Por isso, temos uma mistura entre aquilo que é garantido pelo Estado, que é como direito, e que, inclusivamente, um governo legitimado por eleições não conseguiu reverter porque o Tribunal Constitucional não deixou, e aquilo que são ações de política assistencial para situações de vulnerabilidades sociais, por exemplo, diria, na questão dos alimentos, existem muitas entidades a recolher alimentos e o Estado às vezes financia. Eu tenho alguma dúvida sobre essas atitudes mais, não querendo pôr em questão o voluntarismo que se deve promover, mas diria não é estruturante. O que é estruturante não é assistencialista. O que é estruturante é garantia de direitos. Obrigada, professor. Eu gostaria de saber se há mais perguntas. Pela minha contabilidade, não há mais inscritos, nem há mais questionamentos. Alguém levantou a mão. Pode falar, Carlos. Carlos, pode falar. Oi, boa tarde, professor João. Boa tarde. Parabéns pela sua fala, foi brilhante. Boa tarde, colegas do PPGDA. Professor,
eu peço licença para o senhor para contextualizar sua fala com um texto que eu li essa semana e que, inclusive, eu vou apresentar hoje no seminário de uma das disciplinas aqui do PPGDA, que é um texto do professor Pedro Gonçalves, que ele fala daí da Universidade de Coimbra, que fala sobre essa questão do estado de garantia de mercado. E nesse texto dele, ele fala bastante dessa questão da colaboração entre o público e o privado, entre o Estado e os particulares, na persecução desse estado de garantia, nessa questão de você deixar de lado um Estado eminentemente prestador de serviço para que esse Estado passe para ser um regulador, um assegurador da qualidade do serviço. E ele fala que um dos instrumentos para isso seria a questão das adjudicações, das privatizações, ou seja, a transferência para o particular da prestação desses serviços. E aqui no Brasil a gente tem um ceticismo ainda muito grande quanto a essa questão das privatizações. Então, nesse contexto da sua fala sobre esse estado dessa economia social, eu gostaria de saber do senhor se a experiência de Portugal ela é positiva nesse sentido de você, de fato, transferir para o particular alguns serviços que têm impacto social, alguns serviços econômicos, e se isso, de fato, traz benefício para a sociedade. Obrigado. Só um segundo, desculpa. Margarida, responda aqui ao Lourenço que eu só tenho ideia que eu posso. Isto de estar em casa leva a que há estas questões. Não foi meu filho que aconteceu, mas foi o telefone. Bem, faz parte. E peço-vos perdão, mas foi uma forma de ser prático. Permitam-me essa informalidade. Bem, Carlos, a questão é, o que eu disse não tem nada a ver com o que o professor Pedro Gonçalves, meu colega da Universidade de Coimbra, diz nesse texto. Atenção, esse texto é um texto de parcerias público-privadas de mercado. Não é um texto de parcerias economia social para fins de persecução pública. Não encontra nada nesse texto que tenha a ver com... Atenção, eu conheço muito bem o Pedro Gonçalves, é um grande jurista de direito público, é talvez hoje uma das maiores autoridades em Portugal de direito público, de contratos públicos, mas também é um dos maiores advogados em Portugal de contratação pública, e a contratação pública vive da contratação entre o Estado e as empresas. Okay? Sem qualquer crítica, não? Isto não tem crítica, mas a analisar o ponto onde partimos. Por isso, esse texto que tem aí é um texto de que o Estado deve deixar de fazer determinadas funções para que o mercado as faça. Isso, por isso, é um texto, chamemos neoliberal, é um texto em que o Estado regula, e por isso a posição do professor doutor Pedro Gonçalves não é uma posição que esteja enfileirada nas minhas preocupações. As minhas preocupações são de proteção social e de fins públicos. E o que eu estou a defender é uma parceria pública com as entidades não lucrativas para que haja uma maior participação das entidades nas empresas públicas e não para acumular lucros. Agora vamos à questão que me coloca. Por isso, primeiro clarificar. O que eu falei, e por isso já tinha respondido à professora Andresa, e no Brasil há muito esta confusão de conceitos. É que tudo é privado. Não é. Atenção. Uma coisa é parcerias público-privadas de mercado, outra coisa são parcerias públicas com entidades não lucrativas do terceiro setor. E é disso que eu estou a falar. Nada disto está abrangido nesse texto. Ok? Ou pelo menos do que eu conheço, eu não conheço, atenção, estou a ser injusto, eu não conheço o texto que está a falar, mas conheço o trabalho do professor Pedro Gonçalves. Então diria. Agora você faz-me uma pergunta. As privatizações são boas ou são más? Bem, essa resposta é uma resposta que vai depender do ponto de partida de cada um de nós parte, que tem a ver com a nossa concepção do mundo e que tem a ver com a minha visão das políticas públicas. E diria, só lhe posso responder... Eu sou um defensor que Portugal tem que ter um Banco do Estado. Por isso sou contra a privatização do Banco do Estado.
que é a chamada Caixa de Depósitos. Esse banco é fundamental para ter uma estrutura de proteção às famílias e para ter uma estrutura de proteção às pequenas e médias empresas. Eventualmente, não sei qual é a posição do professor Pedro Gonçalves, mas eventualmente quem entende que a banca não precisa, entende que a banca pode ter sido feita para o mercado, não quer que o Estado tenha bancos. E até vai argumentar que se o Estado tem banco pode ter corrupção. Mas a corrupção, em regra, vem de interesses privados que se cruzam com o Estado. Logo, eu diria, no meu ponto de partida, eu diria no debate político, já não é um debate científico, é um debate político, no debate político interno, eu entendo, lutarei enquanto cidadão para que o Estado mantenha o seu banco público, que em Portugal é importante, é um banco histórico. Okay? Logo, eu não vejo que haja um banco privado que possa desempenhar essa função, designadamente em atividades de fomento empresarial, etc. Houve em Portugal, há uma coisa que lhe posso dizer, a privatização em Portugal dos CTTs, que é os Correios Públicos, tornaram o serviço com menos qualidade. A privatização em Inglaterra dos comboios transformaram o serviço com menos qualidade. Mas já lhe posso dizer, a privatização dos transportes urbanos rodoviários, o serviço hoje tem mais qualidade que tinha no passado. E por isso, diria, não há uma resposta unívoca à pergunta que me faz. Há barreiras de decisão. Vou-lhe dar um outro exemplo. As pessoas não sabem, mas em Portugal existe a maior empresa pública agrícola, que é a chamada maior empresa pública em termos de área agrícola da Europa, sendo Portugal um país pequeno, que é a chamada Companhia das Lesírias. A Companhia das Lesírias é uma companhia que vai desde o litoral a quase até à fronteira, na zona entre o Ribatejo e o Alentejo, e essa Companhia das Lesírias é aquilo que vem do século XVIII, daquilo que era o infantado, por isso eram os terrenos dos príncipes da Casa Real. Parte já foi privatizada. Pergunta-me, professor, é a favor da privatização dessa empresa? Eu vou-lhe responder, não, sou contra. Porquê? Porque é nessa empresa que está o cavalo lusitano, é nessa empresa que eu só posso garantir a biodiversidade de todo o território entre o litoral e a fronteira se eu mantiver aquilo na esfera pública. Porque se eu passar para a esfera privada, vou para a exploração agrícola intensiva ou vou para a construção urbana que deixa de cumprir estas finalidades. E se eu tenho um pulmão que vai do litoral ao interior, onde inclusivamente está o aeroporto do Montijo, se o aeroporto do Montijo for criado, está dentro deste espaço, embora já esteja desanexado. Eu não vou querer este perdão e para essa finalidade, eu entendo que só uma empresa pública pode garantir, a privatização não resolve. Agora, imaginemos, o Estado, por causa de dívidas à Segurança Social, ficou com uma metalurgia de 20 trabalhadores. Eu diria, se os trabalhadores não quiserem assumir a gestão da empresa, eu não vejo nenhum problema na sua privatização. Está a entender? Um grande debate em Portugal, companhia aérea deve ser pública ou privada? E que obviamente foi um debate com cidadão brasileiro. Brasileiro e também de nacionalidade americana, que era acionista da companhia portuguesa. Estou a falar obviamente de coisas públicas, estou a falar do acionista da Azul, ou que era da Azul. Okay? Eu não tenho nenhuma dúvida que para garantir a relação com todos os países de língua oficial portuguesa, Portugal deve ter uma companhia aérea pública. Agora pergunta-me, há racionalidade nisso? Há racionalidade da definição do interesse público, não há uma racionalidade do mercado. A racionalidade da definição do interesse público não quer dizer que seja uma racionalidade de gastar menos. É uma racionalidade em função da finalidade. Logo, à partida, por razões de defesa de interesse público, nessa matéria eu e o professor Pedro Gonçalves não estamos do mesmo lado da barricada. Ele está do lado do mercado, eu estou do lado do interesse público e da economia social. E isto também são opções, meu caro. E isso eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente pode promover, que é o debate plural. A possibilidade da gente ouvir ambas as formas, né, de pensar e de expor os argumentos. E acho que por causa disso que em algum momento a vida me colocou nas fileiras do grupo de pesquisa do professor João Pedroso. Porque nós pensamos bastante parecido, né, nesse aspecto.
Eu pergunto, então, se temos mais algum... Tem uma colocação da Vera, professor, no chat, que ela achou interessante. E concordo, é essa a realidade, era essa a experiência que eu queria partilhar numa lógica para o debate entre vós, na lógica de não ser só acordos entre o Estado e as entidades, isso é pouco. É necessário criar esta forma de participação que aqui está. E essa é a novidade da partilha que eu fiz convosco, no meu entender. Bem, neste sentido, então, eu gostaria de encerrar o nosso evento, agradecendo, cumprindo o nosso horário, né, agradecendo muito a todas as pessoas que nos assistiram pelas nossas redes sociais, a todos os nossos discentes e as nossas discentes que estiveram conosco aqui nesse momento, ao professor João Pedroso, que lá do outro lado do Oceano Atlântico, em África, nos acolhe, nos atende, partilha a experiência, né? Divide pensamentos críticos, nos corrige, esse é o papel do professor. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade de tempo, espero que a nossa parceria seja ainda bastante frutífera. Contem connosco para podermos partilhar experiências, seja por esta via, que é um dos males da pandemia, mas que permite esta interação, seja presencialmente, e por isso, até breve, é o que eu despeço e agradeço muito o convite. Até breve. Então, boa tarde, agradeço a todas as pessoas. Verena, por favor, você pode encerrar a nossa transmissão no Facebook.